tecnologia, espero que passe brevemente esse momento aí de que ficar em casa e nós possamos nos encontrar na sala de aula, mas assim como eu estou dando aula para vocês home office, minha filha está aqui do lado tendo aula home office. Claro, dá um oizinho aqui para a galera aqui, ó. Então é isso, não tem outro jeito, tá? Eu desejo que essa situação mude brevemente, mas por hora é o que nós temos, tá? Então, bora para aula, pessoal. Bom dia, então vamos dar início a mais uma aula aqui, home office. Vou pedir para vocês que vocês peguem o livro digital de vocês, acessem lá. Se for necessário, dá uma pausada aí no vídeo, acessa lá e vamos fazer essa aula, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, nas bases moleculares da vida, que na verdade é bioquímica, tá? Isso é página 22. Busquem lá no livro digital de vocês. E aí, como nós começamos esse assunto já em aula, a bioquímica, na química, é a química orgânica. Na biologia, ela vai tratar da composição química dos organismos vivos. Essa composição química dos organismos vivos vai desde organismos unicelulares, por exemplo, uma bactéria, a um organismo multicelular, que é o nosso corpo, por exemplo. A um animal, um vegetal. Então, quais são os elementos químicos e quais são as moléculas químicas que compõem esses seres vivos? Às vezes, vocês vão perceber que a bioquímica se confunde um pouco com nutrição. Porque como nós perdemos células o tempo todo, existem células que têm que ser repostas. Células, por exemplo, do trato digestivo, elas morrem a cada 15 dias. Nós precisamos de componentes químicos, carboidratos, aminoácidos, para repor esse material perdido, né? Então, vamos lá. Aí, esse capítulo, então, como nós sabemos, trata de bioquímica. Vejam que a bioquímica tem muita relação com o elemento químico carbono, ó, que é um elemento fundamental na química orgânica. Os orgânicos têm carbono, mas nem todos os componentes, as moléculas que têm carbono são orgânicas. Química da vida, então, componentes químicos da matéria viva. Isso aqui é uma coisa que nós já comentamos em aula, começar uma aula introdutória. Todos os seres vivos têm basicamente a mesma composição química: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Isso aqui constitui mais de 98% de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos, desde seres vivos muito simples a seres vivos mais desenvolvidos, mais complexos, têm basicamente a mesma composição química. Isso nos leva a crer que talvez, no momento de origem da vida, principalmente com base na teoria da evolução química ou evolução molecular, esses seres vivos tiveram uma origem comum, um ancestral comum. Ligações químicas, né, que são importantes para a formação de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Basicamente, lá lembrando a química, dois tipos de ligações químicas são importantes na bioquímica: a ligação química do tipo covalente e a ligação química do tipo iônica. Aqui nós podemos ter uma noção das proporções que esses componentes químicos se distribuem nos seres vivos. A maior parte da composição química de um ser vivo, ou seja, o componente químico mais abundante em um ser vivo, é a água. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Aí, voltamos. Então, do que trata esse assunto? Esse assunto trata basicamente da composição química dos organismos vivos. O único organismo vivo que não é uma célula é o vírus. E aí, como eu falei na aula anterior, nem sempre os vírus são considerados vivos. Há uma controvérsia a respeito disso. Eu sou favorável à ideia de que o vírus é um ser vivo, né? Mas há até hoje uma discussão
de pesquisadores que acreditam que o vírus não é um ser vivo, porque os processos biológicos necessários à sua multiplicação são feitos alugando o que Vêm as existe em uma proteínas, outra célula. vejam bem, vêm os lipídios, que são as gorduras, os glicídios, que são os carboidratos, os ácidos nucleicos, que são o RNA e o DNA, e outras substâncias que constituem apenas 1%. Agora, se eu pego uma biópsia, ou uma porção, ou um próprio organismo vivo, por exemplo, uma planta, e desidrato, eu tiro toda a água, o que acontece? Notem que aí a maior parte acaba sendo as proteínas. O peso, a maior parte da massa acaba sendo as proteínas. Depois vem lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias. A bioquímica vai ser estudada por nós, basicamente, dividindo em compostos químicos orgânicos e compostos químicos inorgânicos. Dentro dos compostos químicos inorgânicos, nós temos dois. A água, que, vejam bem, a água é o componente químico mais abundante na matéria viva. A água é o componente químico mais abundante do nosso próprio corpo. Volto a lembrar lá do conteúdo anterior, da origem da vida. A vida surgiu na água. Então faz sentido que a maior parte dos organismos, da composição química do organismo, seja composta por água. Então os compostos químicos inorgânicos são basicamente água e sais minerais. Os sais minerais também são conhecidos como íons. Aqui vocês têm uma tabela com os principais sais minerais e as suas ocorrências, as suas fontes principais. O cálcio, por exemplo, que todo mundo acaba lembrando sempre por formação de ossos, mas na verdade, a composição dos ossos, na verdade o cálcio se relaciona com coagulação sanguínea, o cálcio se relaciona com contração muscular e diversas outras funções. O ferro, importantíssimo componente da hemoglobina, a proteína lá que dá a cor vermelha às hemácias, e as hemácias são obviamente os glóbulos vermelhos, que está relacionado com anemia. A falta de ferro na alimentação vai levar a um problema chamado anemia ferropriva. O flúor, o fósforo bastante importante, tem que lembrar do fósforo na questão da composição do ATP, do RNA e do DNA. O iodo, relacionado aos hormônios da glândula tireoide. Se estiver muito rápido, vocês deem uma parada e trava o vídeo, dá uma analisada, dá uma percebida aí no teu livro, dá uma olhada no teu livro digital, tá? E depois, a água. A água aí conhecida por ser o componente químico mais abundante dos seres vivos, mas que na verdade é conhecida também por solvente universal. Passado esses dois, começar uma introdutória, depois nós vamos entrar dentro dos sais minerais, falar um pouquinho mais, vamos entrar dentro da água, falar um pouquinho, não literalmente, obviamente, entrar dentro da água, mas falar um pouquinho mais sobre água. Aí nós vamos para os compostos químicos orgânicos. Ah, me molhou! Dentro dos compostos químicos orgânicos, voltando aqui um pouquinho, ó, dentro dos compostos químicos orgânicos, nós vamos ter, as proteínas, como sendo as mais conhecidas, as mais importantes, porque a proteína ela tem função estrutural, função plástica. Como assim função estrutural? Formar a membrana celular, formar os ossos. A parte orgânica dos ossos é basicamente composta por uma proteína denominada colágeno, que tem função estrutural, ou seja, de colar. Então nós vamos ter as proteínas, que são componentes químicos das células formados por aminoácidos. E os aminoácidos, de novo, voltando ao assunto anterior, que era pré-requisito, na verdade, ou que pode ser pré-requisito para que se compreenda a origem da vida, saber um pouco de bioquímica, mas voltando ao conteúdo anterior, os aminoácidos foram importantes lá na descoberta do Miller. Quando o Miller recriou as condições da atmosfera primitiva, e a partir de uma semana ele conseguiu formar compostos como aminoácidos, se superestimou isso para que em condições de milhares de anos se tivesse formado proteínas, e proteínas são a base da vida. Os lipídios, que na verdade são as gorduras, né? É só lembrar de lipídio, lip significa gordura, gordura animal, lipoaspiração, membrana lipoproteica. Os glicídios,
que são os carboidratos ou açúcares. Lembrem aqui dos exemplos da glicose, da galactose, do glicogênio, da glicemia sanguínea. Os ácidos nucleicos, que têm duas formas, o DNA e o RNA. O DNA é conhecido como o ácido nucleico responsável pela hereditariedade. Então, sempre que vocês ouvirem falar em DNA, vocês pensam em hereditariedade. Tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. Tudo isso é hereditariedade, né? Falar em filho, tem aqui, ó, a minha filha aqui do lado, ó. Dá um oizinho aqui, filha. Oi. Aqui, ó. Ó, isso é hereditariedade, tá? E ainda eu posso colocar aqui dentro desses compostos químicos orgânicos dos seres vivos, da bioquímica, as enzimas, que antes de serem enzimas, na verdade, são proteínas. Eu posso dizer que toda a enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, ou seja, as proteínas às vezes não têm uma função biocatalisadora como as enzimas, mas as enzimas antes de serem enzimas são proteínas. Aliás, o que dá identidade a uma enzima é a estrutura primária, que é uma proteína. A sequência de aminoácidos determina a proteína. E aqui fazendo uma comparação, ó, uma pessoa que pese aproximadamente 60 quilos, se fosse completamente desidratada, ou seja, retirássemos toda a água dessa pessoa, eu teria cerca de 12 quilos de substâncias orgânicas, das quais se distribuiria assim, 8,5 kg de proteínas, 1,8 kg de lipídios, 0,5 kg de glicídios, o que é um pouco surpreendente porque parece que a gordura, por ser menos densa, teria uma quantidade menor ou uma massa menor do corpo do indivíduo, né? 500 gramas de ácidos nucleicos. 500 gramas de ácidos nucleicos. Aqui fazendo uma observação, quando nós comemos, por exemplo, um bife, ou comemos, por exemplo, uma fruta, ou qualquer coisa que nós comemos, nós estamos incrivelmente comendo ácidos nucleicos. Estou comendo DNA de vaca, eu estou comendo DNA de alface, eu estou comendo DNA de plantas. Não quer dizer que esse DNA de plantas, DNA de vaca, DNA de alface, vai se expressar no meu organismo. Eu vou digerir, eu vou passar pelo sistema digestório, eu vou digerir este DNA que eu comi junto com as proteínas, com os lipídios. As proteínas são digeridas por enzimas chamadas proteases, os lipídios por lipases. Então eu vou ter lá enzimas que digerem esses ácidos nucleicos e eu aproveito as estruturas, os nucleotídeos, para formar os meus próprios ácidos nucleicos para as minhas células. Ótimo? É estranho pensar assim, mas quando nós comemos, nós estamos comendo também RNA de plantas e RNA de animais que possivelmente, porventura, sirvam de alimento para nós. Então é uma aula introdutória, uma aula semelhante a uma aula que eu havia começado antes da paralisação, aí, em função da coronavirose. E agora, de posse desse assunto inicial, e dessa explicação inicial, nós podemos ir lá para as questões 3 a 7.